Olá, meus amados irmãos e amigos. Hoje eu estou aqui nesse monte. Estou aqui nesse monte para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus, para falar do Senhor para a sua vida. Veja só. Então hoje eu estou nesse monte. No monte, estou direto do monte, para estar falando para você, meu amado, que nesse momento, nesta hora, se encontra abatido, destruído, fracassado. Às vezes a sua vida está precisando de renovo, de mudança. Por isso, nessa manhã, eu, pastor Hélio Patrício, eu sou o pastor Hélio Patrício, da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Seara das Missões, situada na Rua Chilenos, Jardim Vitória, Belo Horizonte. Nessa manhã, eu quero falar para você da palavra de Deus sobre um tema muito importante, um tema importantíssimo de hoje. Eu quero falar sobre a igreja que Cristo escolheu. Cristo, o pastor da quarta igreja. Eu quero falar da quarta igreja. Porque existe 4 igrejas na face da terra hoje. E para compartilhar com você, eu quero ler aqui Judas capítulo 12. Judas 12. A carta de Judas 12. Diz assim: Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se, ou seja, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Contra os ímpios e os falsos mestres. Eu quero ler com você de novo essa palavra. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Judas 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Segundo ponto que Judas está dizendo: e foram levados naquilo, ou seja, banqueteando-se, banquete, significa banquete, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? Aqui está falando de pastores, de mestres, de pessoas que pregam a palavra de Deus. Ou seja, banqueteando, ou seja, o segundo ponto aqui que Judas está dizendo, que se apacenta a si mesmo. Quem apacenta? Quem apacenta rebanho? Pastores, mestres. E diz mais, ainda diz mais o Senhor: e banqueteando convosco e apacentando-se mesmo sem temor, ou seja, apacentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Dentro dessa palavra aqui que eu acabei de ler, eu quero falar para você, meu amado, minha amada, sobre 4 tipos de igrejas. Nós estamos vivendo em épocas que a igreja está passando por situações em que Deus olha para a igreja e se entristece. Olha para certos crentes dos dias de hoje e se entristece. E eu quero falar dessas 4 igrejas. Essas são as 4 gerações de igrejas. Igreja primitiva,
igreja reformada, igreja moderna. Ou seja, igreja primitiva, igreja reformada, igreja moderna. A quarta igreja, igreja da glória. Eu quero falar sobre essas quatro igrejas. Quatro igrejas. Agora, faça a sua escolha. Depois que eu terminar essa palavra, faça a sua escolha. Qual dessas igrejas que você vai seguir? Você vai congregar? Qual dessas igrejas? Cada igreja dessa tem uma característica. Cada igreja dessa tem uma característica, meu irmão. Qual delas você acha que é certa? Hoje você vai descobrir isso. Primeira igreja, vamos falar da primeira igreja. A primeira igreja, a igreja primitiva. É aquela igreja que prega o Cristo primitivo. O Cristo primitivo. Aquela igreja que prega o Cristo que cura, que salva, que liberta. O Cristo que anda com os descamisados. Cristo, quando ele veio na terra, ele nasceu em um estábulo. Ele nasceu num local de pobreza, um estábulo onde tinha animais em sua volta. Cristo, para pagar o imposto a César, ele teve que tirar um denário dentro de um peixe. A igreja primitiva é aquela que prega este Jesus. É a primeira igreja, aquela que prega e pregou um Jesus que os anjos desciam para falar com essa igreja. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam na prisão quando o anjo do Senhor libertou eles da prisão, enquanto a igreja primitiva orava unânime. A igreja orava e Jesus libertava. Esse era o Jesus que eles pregavam. Um Jesus que não era um Jesus da luxúria. Um Jesus que não era o Jesus da luxúria. Um Jesus que João Batista, ao pregar no deserto, disse que usava sandália. Um Jesus em que Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado ao lado de Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja primitiva. A igreja que os crentes não diziam que aquilo que era deles, eram deles, mas vendiam suas propriedades e depositavam com amor aos pés dos discípulos, sem ser cobrados, sem ser escorraçados, sem ser humilhados, sem ser explorados. É esse que eram os cristãos da igreja primitiva. Aqueles que morriam pela palavra. Aqueles que davam a tua vida pela palavra. Quantos morreram pela palavra? Morreram, foram mortos pela fúria de Roma, pela palavra. Essa é a igreja primitiva. A igreja que prega um Jesus do descamisado. Um Jesus dos pobres. Um Jesus de sandália. Um Jesus que andava com túnica simples e não de linho fino. Um Jesus que dependia da ajuda de outros irmãos, que entregava essa ajuda com amor e não com exploração. Um Jesus que abraçou a causa da viúva pobre. Um Jesus que abraçou a causa da prostituta. Um Jesus que abraçou a causa do cego de Jericó, que era um homem que estava ali pedindo esmola. Um Jesus que aparentemente era pobre, mas era rico no espírito, na graça. A igreja primitiva, a primeira igreja, era aquela que pregava um Jesus ressurreto, um Jesus que entrava em sinagogas para pregar e falar a verdade, e não um Jesus que entrava em templos luxuosos. E quando esse Jesus entrava no templo luxuoso, ele entrava para expulsar aqueles que estavam vendendo, aqueles que estavam usando a casa do Senhor, o templo do Senhor, para vendas. Estavam usando o templo do Senhor para ganhar lucros, gerar lucros. Esse Jesus, quando entrava no templo luxuoso, é para expulsar os mercadores. Esse é o Jesus que a igreja primitiva pregava.
Esse é o Jesus que a igreja primitiva prega e pregava. Esse é o Jesus que tinha que ter continuado sendo pregado. Agora vamos para a segunda igreja. A segunda igreja. A igreja primitiva. A igreja do sofrimento. A igreja primitiva, as características da igreja primitiva. A igreja prazerosa. Qual é a característica dessas igrejas? Eu quero fechar com você aqui da primeira igreja. A igreja primitiva era uma igreja prazerosa. Deus olhava para essa igreja e sentia prazer nela. Sentia prazer nos crentes, nos cristãos dessa igreja. Cristãos autênticos, lavados, remidos, que enfrentava a fúria de Roma, que enfrentava os leões, que enfrentava a morte, que enfrentava a fúria dos reis da terra, dos políticos da terra, da política da terra, da religiosidade, para abraçar a causa de Cristo. Essa igreja prazerosa, a igreja que dava prazer para Deus, a igreja que Deus olhava da terra e sentia prazer. Essa igreja primitiva. Segunda igreja, igreja da reforma. A igreja da reforma era a igreja defeituosa. A igreja que estava tentando chegar numa perfeição, mas ainda estava com defeitos. Lutero, um dos reformadores, foi levantado pelo Todo-Poderoso Deus e Cristo, mas ainda existia nessa igreja um defeito. Essa igreja estava passando por umas certas reformas, acertando alguns erros para chegar à perfeição. A igreja da reforma e os seus reformadores, John Wesley, Zwingli e outros, estavam tentando de um lado para o outro acertar o propósito de Deus, mas ainda com erros. Ainda tinha erros. Ainda tinha manchas. E o que a Bíblia está dizendo aqui para esses pastores, para esses pregadores? Que Jesus está querendo buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja sem mácula. Essas são as manchas. Olha aqui o que está dizendo no livro de Judas. Estes são as manchas. Estes são as manchas, vossas festas de caridade. Manchas. Jesus ele não vai buscar um crente que tem mancha, um pastor que tem mancha, uma igreja que tem mancha. Nós temos que arrancar as manchas. Então, uma igreja da reforma ainda era uma igreja com mancha, ainda era uma igreja que tinha manchas, ainda era uma igreja defeituosa. Então, uma igreja defeituosa. A igreja primitiva, uma igreja prazerosa. Coloca isso no seu coração. A igreja prazerosa, que dava prazer a Deus. A igreja da reforma ainda era uma igreja com defeitos. Deus olhava para ela, mas ainda havia defeitos. Terceira igreja. Vamos para a terceira igreja. Terceira igreja, igreja moderna. Essa é a vergonha. A igreja moderna, a igreja tecnológica, a igreja moderna, tecnológica, é a igreja de hoje. É a igreja que dá vergonha, que Deus olha para ela e sente vergonha dos crentes de hoje, dos pastores de hoje, dos crentes de hoje, que estão entrando no modernismo, que estão muitas das vezes se envolvendo com o modernismo, se envolvendo com o modismo, com o mundanismo. Essa igreja não tem dado prazer para Deus. Esses homens não têm dado prazer para Deus. É a igreja da luxúria, é a igreja da zona de conforto. A igreja primitiva só saiu da zona de conforto quando veio a perseguição. Quando começou a perseguir, aí ela saiu da zona do conforto. A igreja moderna está na zona do conforto, está na prosperidade, na doutrina da prosperidade. E aqui diz mais, que a igreja moderna
A igreja, olha só o que Judas está dizendo para a igreja moderna. A igreja moderna, 12. Estão banqueteando. Essa é a igreja moderna. Estão banqueteando convosco. Banqueteando. O que é o banquete para a igreja moderna hoje? Ou seja, é uma igreja da prosperidade. É uma igreja que prega os banquetes, a sala dos banquetes, a mesa dos banquetes. Aquela igreja que oferece o banquete terreno, o banquete da terra e não o banquete do Espírito. É aquela igreja que não tem a essência do Espírito Santo de Deus. É aquela igreja que prega um Jesus manchado, um evangelho manchado. A igreja primitiva pregava um evangelho primitivo, um Jesus primitivo. A igreja da reforma pregava um Jesus com defeito, um Jesus defeituoso, um cordeiro com defeito. E a igreja moderna prega um Jesus com mancha, um Jesus manchado, um Jesus de banquetes, um Jesus que dá uma vida regalada, que entrega uma vida regalada na terra, uma vida com carro do ano, uma vida, um Jesus que não anda de sandália, como ali João estava pregando no deserto, dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas, as sandálias dos pés dele. Ou seja, João estava pregando Jesus que andava de sandália, e a igreja moderna está pregando Jesus que anda de sapato fino. Judas está dizendo aqui, a igreja do banquete, banquete da terra, banquete terreno, não banquete espiritual. Meu amado, essa é a igreja que está pregando esse Jesus. É o Jesus da era moderna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles estão pregando Jesus da era moderna. Jesus que anda com uma túnica fina, de linho fino. Jesus que anda de carro do ano. Jesus que mora em mansões. E não Jesus que nasceu no manjedouro. E não Jesus que andava com os pobres. E não Jesus que arrancava os pobres da sarjeta, que andava com os malfeitores e pregava para eles e dizia: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa é a igreja que Jesus quer. Essa é a igreja que Jesus vai buscar. Meu amado, nós temos que consertar enquanto é tempo. A igreja moderna tem que consertar enquanto é tempo, tem que entrar num avivamento enquanto é tempo. Qual é a igreja que agrada a Jesus? Qual é a igreja que Jesus está sentindo prazer hoje? Jesus está à procura da igreja da quarta igreja. Eu quero apresentar para você a quarta igreja. Já apresentei para você a igreja primitiva, que prega o Jesus primitivo. Já apresentei para você Jesus da reforma. A igreja da reforma que pregava o Jesus com manchas. Há um Jesus ainda reformado, precisava de uma reforma. Agora eu vou apresentar para você. Apresentei para você a igreja moderna, que prega o Jesus moderno, que prega o Jesus moderno, que prega o Jesus modernamente, que anda modernamente. E agora eu vou apresentar para você o Jesus e a igreja verdadeira, a igreja da glória, a quarta igreja, a igreja da glória. Meu amado, a quarta igreja, a igreja da glória. Qual é a igreja da glória? Agora veja o que Judas está dizendo aqui. Judas, ainda no versículo 12, está dizendo: e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Essa ainda é a igreja moderna, a igreja que banqueteia e que está apresentando Jesus sem temor, está apresentando o evangelho sem temor. E veja o que diz mais: apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, são nuvens sem água.
levadas pelos ventos de uma para outra parte, como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas, 2 vezes mortas e desraigadas, ou seja, está sendo desraigado. Essa é a igreja moderna, cuidado, a igreja moderna. Agora a igreja da glória. A igreja da glória, a quarta igreja, essa que é a igreja que dá prazer para Jesus. A igreja da glória, a igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. E essa igreja é Jesus que vai buscar, é Jesus que vai escolher. É Jesus que vai escolher a dedo. Jesus vai chamar um, chamar outro. Jesus não vai vir buscar multidões. Jesus vai buscar a igreja da glória, os crentes que são da glória. Jesus não vai vir buscar crentes modernos. Jesus vai vir buscar crentes com manchas. Jesus vai vir buscar um crente lavado, bebido no sangue do Cordeiro, um crente autêntico, que tem a essência do Espírito Santo, a essência de Deus, a essência de Cristo, a essência do Espírito Santo está faltando na igreja, está faltando na vida dos crentes. Os crentes de hoje não têm mais vontade de buscar Deus. Vão à igreja, mas não dão glória, mas não glorificam a Deus. A igreja de hoje, os crentes de hoje estão vacilantes, estão sendo crentes modernos, modernistas, modistas, tecnológicos, estão esquecendo da essência. Nós não podemos esquecer da essência, não podemos esquecer da essência. A essência é Jesus, é o Espírito Santo, é Cristo. Nesse momento, eu quero deixar para você essa palavra. Você que está assistindo agora, eu quero deixar para você essa palavra. De Judas 12. Cuidado com a igreja moderna. Cuidado. Cristo vai vir buscar a igreja da glória, a quarta igreja. Congregue na quarta igreja, é a igreja da glória. A igreja comprada com preço de sangue, a igreja comprada com preço de sangue, sangue de cruz, sangue da cruz, sangue do Calvário, a igreja comprada com preço de sangue de Jesus. Meu amado, Cristo está chorando pela sua igreja, o Espírito Santo está chorando pela sua igreja. E você, qual é a sua decisão? O que você está pensando nesse momento? Aonde você está pensando em congregar? Igreja A, igreja B, igreja C. Eu digo, congregue na igreja da glória, que é aquela igreja em que Jesus comprou com o preço do teu próprio sangue para levar para a glória, para morar na glória. Não pense em morar nas mansões terrenas, nas mansões celestiais. Essa é a verdadeira igreja, aquela que vai morar nas mansões celestiais. Cristo disse, eu não vou ficar aqui, eu vou, mas vou preparar lugar. E onde eu for, voltarei a vós. Me levarei e tomarei para mim uma igreja sem mancha, sem mácula, sem erro. Uma igreja que não precisa do ouro da terra, mas uma igreja que é rica em ouro, em jaspe, em pedras preciosas, diamantes, e principalmente com a essência, com verdadeiros adoradores. Eu quero orar por você, vou orar agora por você, vou orar pela sua família, vou orar por você, para você prestar atenção naquilo que realmente Jesus quer na sua vida. Grande Deus e eterno Pai, abençoa nesse momento aquele que está me ouvindo, aquele que vai estar ao alcance desse vídeo. Senhor, abençoa, o Senhor venha libertar, o Senhor venha salvar, o Senhor venha agir. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, venha mostrar para os crentes nos dias de hoje que o Senhor precisa de uma igreja
preparada para entrar na glória, uma igreja da glória, uma igreja comprada com sangue, que é o teu próprio sangue. Que os crentes de hoje, Pai, vêm buscar a essência do Espírito, vêm buscar a essência do Espírito Santo, a essência do Espírito, a importância, a essência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu coloco agora nas mãos do Senhor esses irmãos que estão esfriando. A Bíblia fala por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Meu Deus, não estão mais com desejo nem de tomar a santa ceia. E aquele que não bebe do sangue não tem parte comigo. Meu Deus, quantos crentes estão buscando o modernismo, estão buscando, muitas das vezes, ó Deus, a facilidade, estão buscando, muitas das vezes, ó Deus, a zona de conforto. E a igreja está passando por uma necessidade de reforma, de mudança, de avivamento, de transformações. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta verdadeiros adoradores, pregadores. Levanta, meu Deus, verdadeiros cristãos autênticos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Assim eu oro e apresento as tuas mãos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Meu amado, eu encerro esse vídeo agora, abençoando você e sua família. Eu digo para você, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Meu amigo, procure buscar a Deus com sinceridade, sem mancha, sem mácula. Abrace a causa de Cristo, veste a camisa de Jesus, de Cristo. E que Deus te abençoe, te ilumine na palavra e que você prepare sua vida para encontrar com Jesus.